Nós estamos muito felizes de pela primeira vez poder estar aqui com os irmãos para compartilhar a palavra de Deus e também rever algumas ovelhas, porque algumas ovelhas do nosso aprisco acabaram tendo que ficar aqui nessas paradas. Alívio, né? Porque depois a Letícia passou a ser ovelha do aprisco do pastor Milton, então eu tenho que respeitar o pastor dela agora, né? Mas nem tanto. Ela é minha ovelha também, não pode tomar assim também não. Nós ficamos felizes, irmãos, também porque o nosso Deus nos dá oportunidades como essas para falar sobre assuntos, para falar sobre coisas que verdadeiramente são importantes para a nossa vida espiritual. Agora, muito mais do que para a nossa vida espiritual individualmente, quando nós falamos sobre amor, que é o tema daquilo que nós vamos tratar nessa noite, principalmente no texto em que vamos falar, nós não estamos falando simplesmente de nós, mas nós estamos falando da igreja. Eu gostaria de fazer um parêntese aqui, antes de começar a falar especificamente do texto, porque eu até escolhi, nas minhas preparações, falar sobre outra coisa nessa introdução, mas em decorrência daquilo que eu vi quando cheguei aqui, quando eu logo desci do carro e uma senhora tentando estacionar, e interessante que ela foi tão gentil quando desceu do carro. Eu achei aquela atitude tão assim diferente, estranha. E logo depois, quando eu olhei um pouco mais à frente, do outro lado da rua, estava uma determinada situação que eu ainda não tinha visto das outras vezes que estive aqui. E eu me lembro, irmãos, de sentimentos. Eu não sei por que me veio esses sentimentos quando eu vi aquela situação. Por incrível que pareça, eu me lembrei da época que eu conheci o Senhor. Porque depois eu ouvi alguns irmãos dizendo que já teve de acontecer de gente entrar aqui, pensar que era o que está acontecendo do outro lado da rua e não era. E aí sai e vai para o outro lado da rua. E na oportunidade, quando eu conheci o Senhor Jesus, eu lembro que talvez as sensações, as impressões que muitas vezes as pessoas têm quando entram dentro de uma igreja, e aí a gente não está falando dessa especificamente, mas de tantas outras igrejas que nós temos a oportunidade de presenciar o culto, de participar do culto. As pessoas, elas chegam e elas estranham muitas coisas, parece que elas estão em outro mundo. E era assim que eu me sentia, ou foi assim que me senti, quando estive pela primeira vez numa igreja. Eu poderia, irmãos, estar como qualquer outra pessoa, pela primeira vez estar num centro espírita, com aquelas impressões mais deslocadas, com a impressão de que as coisas são muito diferentes. Eu acostumado com igrejas católicas, onde estavam repletas de imagem, repletas de objetos que nos faz pensar em igreja, vamos dizer assim, dentro da nossa cultura que é tão religiosa, tão católica. É interessante que naqueles momentos em que eu estava na igreja pela primeira vez, eu pude perceber isso que eu vou falar aqui hoje à noite. Não porque simplesmente uma pessoa se aproximou de mim ou falou para mim coisas que eu precisava ouvir. Não porque simplesmente alguém me apertou a mão ou porque alguém disse volte outra vez. Não foi por causa disso que eu senti isso, e aí eu lembrei, por isso que lembrei, senti isso que nós vamos falar aqui, ainda que não seja só um sentimento. E é justamente por isso que nós podemos dizer que não só por ser um dom de Deus para a igreja, mas também porque é um sentimento que Deus dá à igreja, eu pude perceber todo o amor de Deus, mesmo que aquele lugar não fosse a habitação de Deus. Eu não sei explicar ao certo como isso aconteceu, mas Deus naquele dia
mesmo que eu tenha me envolvido num debate com o zelador da igreja, onde ele, de uma certa forma, pensando nesse politicamente correto que nós temos hoje, ele me ofendeu, inclusive, porque ele disse coisas muito duras. Ele disse que minha avó iria para o inferno porque era idólatra, porque ela não conhecia a Deus, ela tinha ido para o inferno. E eu fiquei chocado com aquilo, mas ao mesmo tempo, não só com relação a isso, mas com relação a tantas outras coisas, eu pude ouvir e eu pude perceber esse amor que não conseguia mais me desvencilhar dele. Por isso que quando nós falamos sobre o tema do amor, nós estamos falando sobre ser alvo do amor de Deus, em primeiro lugar. E o apóstolo Paulo, quando ele escreveu a primeira carta dele aos Coríntios, que não é a primeira, evidentemente, é a segunda, mas quando ele escreveu essa carta, que nós conhecemos e que nós tantas e tantas vezes meditamos, lemos essa carta tantas e tantas vezes e aprendemos tantas coisas a respeito dela, mesmo com todo esse conhecimento que nós já temos, nem sempre nós prestamos atenção na função que o capítulo 13 tem na carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, quando ele chega nesse ponto da carta, ele, ainda que não esteja no centro dela, ele está chegando ao ápice do seu argumento com relação aos problemas daquela igreja. O apóstolo Paulo parece nos fazer entender que o amor é a solução para todos os problemas espirituais daquela igreja. Parece que ele vai nos afunilando, ainda que a carta ela não tenha a estrutura que outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu têm, porque você pode observar, ela vai tratar de problemas. Uma hora ela está falando de um problema, outra hora ela está falando de outro problema. Você meio que percorre a mente do apóstolo Paulo sobre os problemas e as soluções para os problemas que aquela igreja tinha e que todas as igrejas de alguma maneira expressam na sua vida, no seu cotidiano. O apóstolo Paulo, ele quer verdadeiramente nos fazer meditar a respeito dessa verdade, da verdade de que o amor é a solução para os problemas espirituais de uma igreja, para uma igreja que estiver vivendo o declínio espiritual. O amor é a solução para este problema ou para todos aqueles problemas a priori que o apóstolo Paulo apresentou como estrutura da sua carta em 1 Coríntios 13. Por isso eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 13. Nós vamos ler essa carta, só que nós vamos ler a partir do versículo 31 do capítulo 12. A parte B do capítulo 12, versículo 31, é onde começa essa sessão, essa perícope, quando ele diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera,
não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quem, porém, é o que é perfeito. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o amor é o maior destes. Amém. Senhor Deus, nos ilumina nesta noite, ó Pai. Nós precisamos, ó Deus, da Tua capacitação. Nós precisamos, ó Deus, da Tua direção. Nos dá condições de nos concentrarmos adequadamente. Tanto os irmãos em ouvir a Tua palavra, como eu que devo expô-la, Senhor. É para a glória do Teu nome que estamos aqui. E nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele vem tratando os problemas espirituais daquela igreja. Aquela igreja, ela tinha sido fundada pelo apóstolo Paulo. Aquela igreja foi alvo das orações do apóstolo Paulo. Aquela igreja foi alvo do discipulado do apóstolo Paulo. Ali ele passou alguns meses fazendo a obra do Senhor. Ele, como apóstolo, fundador daquela igreja, deveria receber toda a honra, deveria receber a obediência daquela igreja, deveria compreender aquela igreja, então, que o evangelho pregado por aquele homem foi o evangelho que revelou o amor de Deus para aquela comunidade, e aquela comunidade, então, agora conhecia a verdade por intermédio daquele homem. No entanto, o apóstolo Paulo, logo depois que saiu daquela igreja, passando adiante, continuando a obra do Senhor, ele ouve dos problemas que aquela igreja agora estava mergulhada. Por incrível que pareça, a igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, foi ensinada pelo apóstolo Paulo. Hoje nós poderíamos dizer assim: quem poderia ser melhor pastor do que o apóstolo Paulo? Quem poderia ser melhor ensinador, melhor mestre do que o apóstolo Paulo? Será que nós encontraríamos erros no apóstolo Paulo? As pessoas hoje poderiam fazer essas perguntas e, diante de uma realidade como essa, já se perguntar o que tinha na cabeça daqueles coríntios. Tão pouco tempo depois da passagem do apóstolo Paulo, naquela igreja já se ouvia pessoas ser contra o apóstolo Paulo, a favor de Apolo, mas também contra Apolo, a favor de Pedro, mas também contra Pedro, a favor de Cristo. Duvido que talvez alguém dissesse que fosse contra Cristo, mas eram 4 partidos nomeados pelo apóstolo Paulo, segundo as informações que ele recebeu de um grupo de irmãos da igreja que também trazia uma carta com dúvidas teológicas, dúvidas de comportamento, dúvidas do que estava acontecendo na vida daquela igreja. Aquela igreja, então, ela passa pela primeira instrução por meio dessa carta, que é quanto às divisões daquela igreja. Alguns comentaristas vão dizer que o apóstolo Paulo, ele começa justamente falando das divisões, porque seria muito difícil
levar uma igreja à solução de seus problemas, levar uma igreja a buscar a amizade, o amor, o companheirismo, a doutrina, a santidade, resolver os problemas outros da igreja sem que essa igreja se entendesse. Como a igreja vai resolver os seus problemas se as pessoas dela não se falam? Elas estão divididas e uns acusando os outros, ou dizendo-se melhores do que os outros. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo vai tratar é o das divisões. A segunda coisa que o apóstolo Paulo ele vai tratar na vida da igreja é com relação à frouxidão na disciplina. O apóstolo Paulo ele ficou verdadeiramente abismado. Como pode vocês tolerarem o pecador no meio da igreja sem disciplina? Como vocês podem permitir que um homem que vive com a mãe, porque a madrasta é a mãe, e o argumento do apóstolo Paulo está solidificado na lei de Moisés, que dizia que não poderia haver esse tipo de relacionamento marital nesse grau de parentesco. O apóstolo Paulo se escandaliza também com o fato daquela igreja ter quem leve um ao outro para os tribunais mundanos. Como pode? Vocês não sabem sofrer o dano? O terceiro questionamento que chegou até o apóstolo Paulo e o terceiro problema que chegou até o apóstolo Paulo tem a ver com a questão do casamento. Pessoas estavam se apartando de suas esposas ou de seus maridos para terem uma melhor condição de vida espiritual. O apóstolo Paulo disse: de jeito nenhum. O quarto problema que o apóstolo Paulo também vai tratar na vida daquela igreja é com relação à liberdade cristã. Eles estavam em meio a discussões que tinham a ver com a participação de crentes em festas pagãs, comendo de comida sacrificada aos ídolos e assim por diante. O apóstolo Paulo também trata dessa situação, dizendo inclusive, um dos parênteses aqui que eu posso fazer sobre essa questão é: vocês participam da festa aos ídolos e os fracos estão se escandalizando, por que vocês não podem, por um momento pelo menos, negar essa liberdade a fim de que esses irmãos possam ser mais maduros? Esse é um ponto que o apóstolo Paulo lá discute, inclusive dizendo: os ídolos não são nada, eles não existem. Então, vocês fracos também não deveriam estar se escandalizando com essa situação, porque os ídolos não são nada. Mas há uma discussão e depois nós, em outro momento, podemos voltar a ela. Depois disso, ele chega até o ponto que parece ser o ponto talvez mais problemático da vida da igreja. Porque imagine, vem o grupo do apóstolo Paulo, senta na igreja, vamos cultuar a Deus. Vem o grupo do apóstolo Pedro, senta na igreja, vamos cultuar a Deus. Chega o grupo do Apolo, chega lá, senta também, vamos cultuar a Deus. Chega o grupo lá de Jesus, e alguns vão dizer até que eles tinham revelações diretamente de Deus, não mais dos apóstolos, quero saber de apóstolos. Se Jesus fala direto comigo, por que eu quero conversa com os apóstolos? Chega lá e senta também. Imagine como era essa igreja. Uns que viviam com a mãe, que era a madrasta, na verdade, mas considerada mãe. Outros levando à justiça o irmão. Divisões, problemas com relação àquele que no sábado estava lá comprando carne sacrificada aos ídolos e levando para casa. O que a gente faz com ele? Então imagine o pastor dessa igreja e todos esses irmãos reunidos num culto, e aí começa aquilo que o apóstolo Paulo diz que é o principal problema daquela igreja. Era um povo extremamente vaidoso, orgulhoso, que se sentia autossuficiente por si mesmo. Esse povo começava a fazer o show da demonstração da superioridade espiritual. E começavam a falar em língua, e o outro começava a profetizar, e o outro dizia que tinha visão, e ficava aquela situação que, pelo que o apóstolo Paulo instrui no capítulo 12,
era realmente descontrolada. Sem falar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor estava sendo literalmente desrespeitada, porque havia até quem se embriagasse com o próprio vinho da ceia. Então veja o cenário disso até chegar ao capítulo 13. Depois do capítulo 13 vem o 14, que ele continua a tratar sobre a questão do culto, e vem o capítulo 15. E você diz assim: não poderia ser pior do que isso, pastor? Pode. Eles estavam tendo problemas com relação ao entendimento da doutrina da ressurreição. Isso mesmo. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Irmãos, gente morrendo na cruz naquela época tinha aos montes. O Império Romano crucificava várias pessoas. Se Jesus Cristo, crucificado na cruz do Calvário, não ressuscitasse, seria vã a nossa fé. Então imagine essa igreja. Imagine os problemas que essa igreja tinha, irmãos. Imagine tudo aquilo que não era dito nos corredores desta igreja. Imagine. Pois bem, parece que o apóstolo Paulo não viu qualquer sombra de dúvida quanto à solução que aquela igreja deveria verdadeiramente receber como a solução de Deus para a vida dela. É interessante que o apóstolo Paulo, ele dá várias soluções ao longo da carta. Quando ele fala da divisão, ele diz uma coisa: olha, vocês precisam entender que nós somos um em Cristo, vocês precisam entender que vivemos só para Cristo, vocês precisam entender isso, aquilo, o evangelho assim, assim. Depois ele diz: olha, vai lá, disciplina, exclui, expulsa, sofra o dano. Olha, no casamento não se aparte da sua mulher. Quando ele vai falar sobre a liberdade, ame o seu irmão. Quando ele vai falar sobre o culto, olha, no culto vocês não devem fazer assim com a ceia, vocês devem falar um após o outro, e assim por diante. Ele fala de várias soluções, mas que no final das contas, irmãos, está resumido no capítulo 13, e vocês vão observar como o capítulo 13, ele está relacionado a todos esses problemas em alguma medida, justamente quando ele diz que o amor e o que é o amor, e diz que o amor é a solução para tudo isso. Por que eu digo que o apóstolo Paulo está dizendo que essa é a solução? O capítulo 12, versículo 31 diz o quê? E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Imagine aqueles grupos cheios de homens espirituais, chegando na igreja e dizendo: nós somos muito espirituais, nós estamos aqui para fazer aquilo que tem que ser feito, Deus vai falar, nós somos os emissários de Deus, principalmente os de Cristo, né? Não, o outro dizia: o apóstolo Paulo, ele ensinou um caminho verdadeiro, ele ensinou o evangelho, era um homem que não tinha tanta eloquência, é verdade, mas ele ensinou o caminho. Aí vem os de Apolo, né? Olha, Apolo era um homem eloquente, falava até mudava a voz, e falava com muita intrepidez. Não tem até pregadores assim, né? Hoje em dia, que você vai conversar com ele, é uma coisa fora do púlpito. No púlpito ele se transforma, ele veste uma capa de grande orador e começa a falar, e aí tem os que seguem também a esse. Mas veja, parece que a igreja estava entendendo que havia uma disputa, assim como havia no mundo disputas entre os líderes filosóficos. Eles estavam aparentemente trazendo as suas disputas para dentro da igreja. E o que é que os líderes filosóficos no mundo faziam? Eles faziam o seu grupo e eles seguiam as passadas de seus líderes. Ora, é evidente que então o apóstolo Paulo, quando escrevesse aqui, ele não dissesse assim: agora siga o caminho que eu te ensinei. Pelo contrário, ele vai mostrar que aquela igreja deveria saber que o amor é a solução e que esse amor é o caminho sobremodo excelente que a igreja deveria percorrer. Então, o primeiro ponto que o apóstolo Paulo vai tratar é: eu vou agora passar a dizer a vocês
o que de fato é excelente, o que de fato deveria ser o alvo dos nossos maiores elogios e da nossa busca incessante e do nosso desejo sem parar. Passo a mostrar a vocês esse caminho. E que caminho é esse? A primeira coisa que o apóstolo Paulo vai dizer, depois de dizer que este caminho é excelente, é mostrar que sem este amor, que é o caminho sobremodo excelente, nós não somos nada. Não há nada mais importante, não há nada que nós tenhamos que seja mais valorizável do que o amor. Você poderia ter todo o dinheiro do mundo, você poderia ser um homem que fala todas as línguas, inclusive a dos anjos. Pastor, quando o anjo foi falar contigo, ele falou que língua? Português? Irmãos, eu sempre faço essa pergunta porque é uma brincadeira que lá no Jumper, né, o pessoal faz, e lá no JMC principalmente, que é o seguinte: tudo bem, você fala a língua dos anjos? Falo, né? Chega o seminarista do primeiro ano, né? Influenciado pelo pentecostalismo. Aí a pergunta daquele mais engraçadinho é: ok, qual foi a língua que os anjos falaram na Bíblia? A língua que as pessoas entendiam ou que as pessoas não entendiam? Aí o seminarista fica meio perdido, né, nessa hora, né? E a resposta é óbvia: a língua que o povo entendia. Anjo nunca falou uma língua, pelo menos que nós saibamos, que não seja a língua de quem está ouvindo a mensagem que ele tem para transmitir. É evidente que o apóstolo Paulo está usando uma hipérbole aqui, porque ele está ironizando a situação. Os homens se julgavam espirituais, tudo que era de espiritual, aqueles homens eram, e eles falavam línguas, não só língua, línguas. E é evidente que a palavra no original aqui é língua humana, língua, glossa. Eles falavam muitas línguas e eles diziam que era pelo Espírito. O apóstolo Paulo então contrapõe essa situação, dizendo: olha, você pode falar todas as línguas, você pode ter todo o dinheiro, você pode até dar o seu corpo, você pode profetizar, saber todas as ciências, ser um homem intelectual. Se você não tiver amor, você não é nada. Imagina você dizer isso a um povo que colocava a ciência, que colocava o conhecimento, que colocava a filosofia, a sabedoria. E imagine também que as influências das religiões místicas faziam com que eles valorizassem os êxtases, as revelações, as coisas místicas. Está todo mundo disputando por isso na igreja. Quem tiver mais é melhor. Paulo está dizendo o quê? Se vocês não tiverem amor, não vale nada. Paulo estava sendo amoroso nessa hora. Era, irmãos. Paulo estava destruindo, aniquilando, estava verdadeiramente acabando tudo o que era de valorizável para um corinto. Línguas, ciências, sabedoria, fé, o próprio corpo sendo dado a ser queimado, tudo. E dizendo: se você não tiver amor, você não é nada. Por isso que esse caminho é sobremodo excelente, e ele é a solução para os problemas espirituais daquela igreja. É o caminho que está acima de tudo aquilo que é valorizável. Pergunto a você: você deveria entender que o dinheiro é uma coisa importante,
E que se você pegasse todo o dinheiro que você passou 60 anos da sua vida juntando, trabalhando de dia e de noite, no final de tudo você diz assim: vou dar aos pobres. Deus está dizendo pela boca do apóstolo Paulo, ou seja, pela pena dele, que se você não tiver amor, isso não vale nada. Você passou a vida inteira estudando, sendo o homem mais sábio da sua faculdade, a mulher mais inteligente do seu curso. Você tem PhD, você tem todos os P, todos os D, tem tudo, todos os cursos imagináveis. E Deus está dizendo: você não tem nada, você não vale nada por isso se você não tiver amor. Se você for um homem muito espiritual e profetizar, imaginemos que vivêssemos numa época assim, e fala todas as línguas. Você não sabia chinês, daqui a pouco está falando mandarim. Pronto, está falando. E o chinês está entendendo, e você está pregando para ele. Imagine tudo isso. Mesmo assim, se você não tiver amor, isso não vale nada. Isso quer dizer que pessoas podem fazer isso sem amor? Pode. Isso quer dizer que aqui é um exagero? Também. Mas vocês nunca viram uma pessoa muito inteligente que não ama ninguém? Uma pessoa que tem muito dinheiro que só pensa em si? Uma pessoa que tem tanta espiritualidade, mas não consegue amar o seu irmão com o seu dinheiro? Nunca ninguém viu isso? Homens que sabem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de todo jeito, mas eles não têm amor. Não são nada e nem ninguém. Depois de tudo isso, você está se perguntando: esse pastor está lá falando amor, 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 e o que é amor, pastor? O senhor não vai dizer para a gente o que é amor? Sabe por que eu não falei até agora? Porque o texto vai dizer o que é o amor. O que é o amor? O que ele faz? O que ele não faz? Você tem que lembrar aqui de um texto como esse, você tem que lembrar dos 10 mandamentos. Nos 10 mandamentos você tem vários nãos, não é assim? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí tem: guarda o dia de sábado para o santificar. Aí: honra teu pai e tua mãe. Aí vem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Não tem vários nãos aí? É assim que às vezes a pedagogia de Deus se revela. E aqui vai haver uma mistura de nãos com sims, quando ele começa a descrever o que é esse amor, para que justamente essa seja a vacina espiritual que vai trazer aquela vida espiritual verdadeira. Quando ele começa dizendo: o amor é. Então, a partir desse momento, ele está dizendo o que o amor é. O amor é tal coisa. O amor é aquilo outro. Então vamos lá para como Deus fala a respeito do amor. O amor é paciente. Essa é a primeira definição sobre o que é o amor. Isso quer dizer o quê? Que o amor, ele suporta o fardo das pessoas e das circunstâncias. Aqui existe então a definição perfeita, irmãos. Começa assim, não é sem motivo. Porque quando ele está falando de amor, ele está falando daquela situação em que nós muitas vezes nos encontramos, quando nós temos que ter paciência, quando nós temos que suportar o fardo que alguém coloca sobre nós, ou que as circunstâncias que muitas vezes estão ligadas a um grupo de pessoas, a uma situação que está ligada a várias pessoas e coisas que essas pessoas têm ou deixam de ter. Mas vejam, o texto começa dizendo que o amor, ele está relacionado a uma capacidade de suportar problemas que pessoas que precisam desse amor estão trazendo para você.
E ele faz isso por quê, irmãos? Porque o amor de Deus é paciente. Jesus carregou sobre si todos os nossos pecados. Jesus suportou um Pedro, dando a ele ordens de não ir morrer na cruz do Calvário. Olha aí, se Deus não é amor. Olha aí, irmão, se Jesus não é amor, e ele suportou o Pedro. Pedro era tão difícil, que Jesus morrendo por ele, ressuscitando para que ele tivesse vida com Jesus, assim como qualquer um de nós aqui, foi pescar. Já pensou? Depois de tudo, foi pescar. E levou os outros. Jesus teve que buscar lá no barco. Jesus foi na frente, acendeu uma fogueira. Lembra da fogueira? Tu é discípulo de Jesus? Não, nem que é isso, nem vi. Não é assim que Pedro disse? E Jesus foi lá e acendeu uma fogueira, criou a mesma situação e perguntou para Pedro: tu me amas, Pedro? Veja, irmãos, como o assunto amor, ele está sempre no centro do motivo que leva Deus a ser bondoso para conosco. Ele nos ama incondicionalmente. Isso que é graça, é o amor incondicional, é a ação de Deus incondicional em suportar você, depois que você é salvo, te colocar nas costas e dizer assim: eu vou te levar até o fim, mesmo que você fique me dando esporada, como se eu fosse um cavalo e você fosse um cavaleiro com esporas. Eu vou te levar até o fim. Está doendo, mas eu vou te levar até o fim. Eu vou ter paciência, vou ter longanimidade com você. Você vai até o fim. O amor de Deus é assim. E a pergunta é: por que aquela igreja não podia ser assim, se ela era alvo do amor de Deus? Quem é alvo do amor de Deus, conhece o amor de Deus e logo então, portanto, o amor é paciente e logo essa pessoa será paciente com o irmão. Porque Deus é paciente assim conosco. A gente aprende isso com Ele. A segunda coisa que ele vai dizer é que o amor é benigno. O amor é benigno. O que é ser benigno? É o contrário do discurso farisaico, que diz: eu amo meu irmão, você, vou fazer uma bondade com você, e fica só da boca para fora. Quando se fala de benigno, nós estamos falando da prática do bem, não apenas de discurso. O amor não é aquele discurso hollywoodiano, não sei nem se fala, não estou nem conseguindo falar. É isso mais ou menos, né? O amor não é como o filme de Hollywood, não, irmãos. Aquele discurso bonito: eu te amo, mas te traio. Eu te amo, mas gosto de outra também. Eu te amo, mas tenho um filho com a outra pessoa. É o amor de Hollywood, onde verdadeiramente a bondade não se vê na prática, onde há muito discurso e pouca prática, como se o amor fosse só um sentimento, e você espera por esse sentimento, para que no momento que você sentir, você aproveite a oportunidade e faça alguma coisa. Mas caso o sentimento não chegue, como um life, né? Hoje em dia os bonequinhos do videogame, eles carregam, né, o life, né? Depois de um tempo você consegue não ser machucado, o life vai carregando, você cria força e dá um golpe mais forte. É assim que às vezes eu penso que os cristãos estão agindo com relação ao amor. Estão esperando o life recarregar, para dar aquele impacto de uma atitude isolada de amor, e depois disso só quando eu sentir de novo. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que a bondade de Deus é o amor de Deus, e Deus agiu em nosso favor. E como foi que Ele fez isso? Foi só dizendo para os profetas que Ele iria enviar o seu Filho para morrer por nós? Você acreditaria num Deus que prometesse e não cumpria? Você acreditaria num Deus assim? Não. Nosso Deus
Ele deu a sua palavra, Ele cumpriu. Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Nós, pecadores, fomos alvos da bondade de Deus. E Ele fez isso de verdade. Ele continua dizendo que o amor, Ele também não faz. E aí agora vamos ver vários nãos. O que Ele vai dizer? O amor não arde em ciúmes. O amor, ele não se aborrece com o sucesso do outro. Não é invejoso. Agora vocês entendem porque depois de falar essas duas coisas sobre o amor, sobre a paciência e a benignidade, lembrando de toda a história dos coríntios, ele agora continua falando, e aí ele vai ser mais específico. Essas invejas, esses ciúmes, essas disputas entre vocês não estão satisfeitos com aquilo que o outro recebe de Deus? Isso não é amor. O amor não se arde em ciúme, não arde em ciúme. E ele continua dizendo, o amor não se ufana. Se ufanar é literalmente o seguinte: ele não toca trombeta diante dele. Fiz algo que é bom aos olhos de Deus e para o meu próximo. Eu vou lá e toco uma trombeta e digo, fiz. Que tu fazes por mim agora? Não é porque quando eu quero aparecer com aquilo que eu estou fazendo para Deus, na verdade, eu estou querendo também uma recompensa dos homens. O amor não toca trombeta diante dele, ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso. O amor não se ensoberbece. Literalmente seria dizer o mesmo que o amor não é autoafirmativo. O amor, ele não está contando glória para ele mesmo. Isso não é amor. O amor, ele não é orgulhoso, não é independente. Eu me orgulho de fazer por mim mesmo. Veja, a igreja está crescendo porque fui eu que cheguei aqui, fui eu que fiz isso, eu quero, que está vendo aqui, ó, eu sou autossuficiente, sem mim nada podeis fazer. O amor, irmãos, ele aceita ajuda. De uma forma positiva, nós poderíamos justamente dizer isso. O amor, ele se preocupa em ser generoso, em ser compartilhador. Aquele que ama, ele deseja ser ajudado e ele deseja ajudar. Ele não se sente autossuficiente, ele não precisa de autoafirmação. Ele continua dizendo no versículo 5: o amor não se conduz inconvenientemente. Essa foi uma das coisas que, quando eu preguei pela primeira vez esse texto, me deixou muito intrigado, irmãos. Interessante que esse texto, ele fala de uma contrariedade muito comum para os nossos dias. Quem aqui nunca ouviu uma pessoa dizer que tem relações sexuais com o namorado por amor? É porque eu amo. Eu vou casar com ele, eu sei, eu amo, por isso eu faço isso. Quem nunca ouviu a história de que, não, vou fazer tal coisa errada, mas é para poder beneficiar aquele irmão, a igreja, por amor a Jesus? Pois bem, especificamente aqui o texto não está falando sobre coisas imorais no sentido de negócios errados que como eu falei, para fazer em benefício da igreja, etc. Mas foi uma forma de explicar para vocês como é que funciona na cabeça de alguém que eu posso agir por amor mesmo que de forma imoral. Aqui especificamente ele está falando sobre a imoralidade sexual, ou seja, alguém que tem a relação sexual fora do casamento e diz que é por amor. Alguém que tem relações com a sua namorada, com o seu namorado e diz que é por amor. O amor não se comporta assim. É isso que o apóstolo Paulo diz. O amor não se conduz inconvenientemente. Ele não é imoral, ele não é lascivo,
ele não é fornicador, não é adúltero, não é promíscuo, não é pornográfico. Você não pode dizer: estou salvando o meu casamento assistindo pornografia na internet, por exemplo. Como tem tantos conselheiros do diabo, né? Conselheiros do diabo que ensinam: pega a sua esposa, vá para frente de uma TV, coloca um filme pornográfico, vá salvar o seu casamento. Esses dias agora, eu conversando com um jovem, que uma neurologista, se eu não me engano, disse que os pais estavam oprimindo o rapaz, por isso que o rapaz daquele jeito, ele precisava de relações sexuais, e se eles amavam, em outras palavras, não disse isso, mas de outras palavras estavam dizendo isso, eles liberariam o menino dessa pressão sexual. Mistura de Freud com loucura, sei lá. Mas foi isso que foi dito. É como se o amor ele se comportasse de forma imoral, de forma inconveniente. E ele continua dizendo: não procura os seus interesses. O amor não é egoísta. É para mim, só para mim. Depois é para mim de novo. Em quarto lugar é para mim de novo. Depois, quando eu pensar melhor, precisa ser de novo para mim. E ainda diz assim: se você me ama, você sabe que tem que ser para mim. Depois vai ser para minha esposa, se ela estiver bem comigo. Depois vai ser para os meus filhos, se eles estiverem obedecendo. Mas o amor, ele não é assim. O amor, ele verdadeiramente não pensa só em si mesmo. Quem ama não está pensando só no seu próprio benefício, só nos seus próprios ganhos. E a sociedade hoje é egoísta, irmãos. E é fácil dizer que a sociedade é egoísta, né? Você concorda comigo? A sociedade é egoísta, né? Mas o que vocês acham da igreja? Ela é egoísta? A igreja é egoísta? Esses dias agora, voltei a lembrar de coisas tenebrosas, viu, reverendo? Me lembrei de coisas de anos, quando vi alguns presbíteros, claro, não da segunda igreja, de onde eu sou pastor, mas de outro lugar, dizendo que era um absurdo. A igreja pagou o funeral da mulher do pastor, descontamos no salário dele. Eu fiquei assim, irmãos, na hora, eu quase dei um piripaque na hora, mas fiquei bem seguro na cadeira, sabe, reverendo? Essa visão egoísta, mesquinha, e ainda diz assim, se perguntar: você ama o reverendo fulano e tal? Não tem nada a ver com amor, nós amamos. É como se o amor fosse só um discurso. O amor, ele não procura, o amor não se exaspera. O amor, ele não se irrita. O amor, ele não se revolta. Vou me revoltar por amor, vou bater na minha esposa por amor, vou dar um soco no pastor porque ele está precisando de um soco em nome do amor. Esse tipo de coisa que as pessoas dizem, que fazem acordos violentos, que tomam atitudes violentas, que mata a esposa, mata o filho, afoga o filho, não, porque eu sabia que não podia cuidar, então eu vou afogar meu filho mesmo. Quantos de vocês já não ouviram histórias assim? E você perguntar: é porque eu amava, eu não queria que a pessoa vivesse algum tipo de sofrimento. Vocês nunca ouviram isso? Bota na internet lá. Mulheres que por algum motivo tinham um momento de ira, de fúria, joga o filho dentro da lagoa lá, da Pampulha, né? Menino recém-nascido, tô dentro de uma sacola plástica, e jogou na lagoa da Pampulha. E depois, quando foi perguntar: é porque eu não podia cuidar, não sei o quê. Aí, é porque a gente sabe como é, a gente ama, mas não podia cuidar. Quem não viu isso? Você não pode julgar que eu não amo.
Mas esse não é o amor de Deus. O amor não se ressente do mal. O que é se ressentir do mal? Não tem aquela pessoa que quando convive com você, qualquer falha ela está anotando? Não tem? Falhou no milésimo segundo antes de dormir. Amanhã nós vamos conversar. Ah não, não pode. Deixou mais uma vez essa toalha aqui anotado. Próximo, como é? Como é o nome, pastor, daquele negócio que o pessoal faz, o casal? DT, né? Como é? DR. Você já tem DR, Lívia? Não, né? DR. No próximo DR, nós vamos conversar. Tudo leva nas mínimas e nas minúsculas proporções, bem pequenas, mas que vão nas alturas, porque ele se ressente de qualquer coisa. É o melindroso. Já ouviu falar do melindroso? Se você cumprimenta, por que o pastor me cumprimentou? Se você não cumprimenta, por que aquele irmão não me cumprimentou? Ah não, me olhou torto, não volto mais aqui. Melindroso. Tudo tem um motivo, tudo tem uma situação. Ele passa mal com tudo. Nunca viu gente que passa mal por tudo? Você pode observar que essas características ruins que nos mostram que de fato é o amor, estão todas relacionadas de alguma maneira. E a parte positiva nos dá, a partir do versículo 6, você vai observar que há uma reviravolta na palavra do apóstolo Paulo, típico no apóstolo Paulo. Ele começa a falar uma coisa dizendo, benigno, paciente, aí depois, não, agora, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, se regozijando no amor da verdade. Veja, irmãos, que o amor e a verdade aqui estão em paralelo sintético, vamos dizer assim. Ele está assimilando o conceito do amor ao conceito da verdade. O amor, ele se regozija com a verdade. Ele tem um êxtase mental. O amor, ele verdadeiramente gosta da verdade. Por isso que ele tudo sofre. Por isso que ele tudo crê. Por isso tudo espera. Tudo suporta. O amor, ele jamais encobre pecados. Ele jamais vai ser um cobertor de pecados, pelo contrário, o amor, ele é verdadeiro, ele se regozija na verdade. Essa palavra tudo sofre, que ele está colocando aí no versículo 7, é que ele está dizendo o seguinte, que esse amor, ele é como um cobertor, é como um telhado, é como um abrigo. Você tem certeza que isso aqui está bem seguro? Né? Você tem certeza. Essas colunas seguram isso aí, porque caso contrário, isso iria desabar, essa galeria ia desabar, ia cair na cabeça de todos vocês. Aí os dois conceitos aqui estão juntos, irmãos. Pensem bem. Por amor, nós fazemos uma galeria dessa para não cair na sua cabeça. E essa galeria está galgada na verdade, porque por mais que eu tivesse amor a vocês, eu não sou engenheiro. Vocês acreditariam no meu amor eu dizendo assim, olha, eu não sou engenheiro, mas eu vou construir essa igreja, vou fazer o projeto, viu, reverendo? E eu garanto a você que pelo meu amor, essa galeria não cai. O senhor iria acreditar no meu amor? Tomara que não. Porque por mais que eu tenha todo o amor, se não for galgado na verdade, por mais que eu tenha toda boa intenção, essa galeria cairia na cabeça de vocês, vocês morreriam provavelmente,
E eu não poderia dizer, foi por amor, foi por amor. Esse não é o amor. E aqui eu lembrei do suportar, por quê? Porque o amor tem a ver com isso, irmãos. O amor, ele suporta todas as coisas com base na verdade, não na mentira. Não é encobrindo pecados que nós vamos resolver os problemas da igreja. Lembra da disciplina? Que o apóstolo Paulo disse, discipline, discipline, discipline? Pois é, o amor está relacionado a isso, também a disciplina. O amor tudo crê. Ele acredita, ele deposita confiança. Por quê? Porque, irmãos, o amor não pode confiar numa mentira. Ele tem que confiar numa verdade. O amor tem que confiar na verdade. Você não pode dizer, amo a Deus e me dedico a doutrinas mentirosas. Como é que você tudo crê? Se você crê na mentira, você não está crendo, você está sendo supersticioso. O amor não é supersticioso. O amor é baseado na verdade. O amor, ele crê. Ele nos faz crer, nos faz confiar. É o contrário de ser ciumento, desconfiado, melindroso. É o contrário. O amor tudo espera. O amor é esperançoso. Com base na verdade do que Deus nos ensina, nós sabemos que nós podemos confiar em Deus e esperar pelos seus benefícios. Nós podemos fazer isso. Nós podemos esperar por Deus, em Deus, segundo o amor de Deus. Nós confiamos nas palavras de Deus. O amor tudo suporta. E aqui ele conclui dessa maneira porque verdadeiramente, irmãos, uma relação de conflito dentro de uma igreja causa o quê? Maus tratos. E é isso que a palavra suportar aqui quer dizer. A pessoa aguenta o maltrato. Ela sabe que pode cooperar para o bem de todos, então ela vai buscar o bem de todos, suportando o maltrato, ficando. Muitas vezes, irmãos, eu lembro de ter ouvido pastores amigos dizer, olha, como era difícil. Quantas vezes nós ficávamos aqui, pastor, chegava uma pessoa, chegava duas, e aí perguntava, cadê os jovens da igreja? Cadê as crianças da igreja? Ah não, desse jeito eu não fico aqui, vou para um lugar onde tem jovens para meus filhos. Imagine a quantidade de amor na verdade que esse pastor tinha que ter para ficar, para aguentar, para suportar o maltrato de palavras como essas. Por isso, quando o apóstolo Paulo chega no final desse discurso, ele nos dá a verdadeira lição do porquê que o amor era a característica mais importante num crente. Porquê que o amor é a solução para os problemas espirituais daquela igreja. E ele vai dizer, versículo 8, o amor jamais acaba. Por que então o amor é a solução para os problemas de depressão espiritual numa igreja? É simples, porque o amor jamais acaba. E aí ele começa, e aqui eu não vou entrar nas discussões cessacionistas, o que é aquilo, o que não é, mas uma coisa eu garanto a você, isso aqui tem uma função que vai além de dizer que nós somos ou não somos cessacionistas. O que o texto está querendo colocar aqui é que o apóstolo Paulo entendia perfeitamente que um dia as profecias elas desapareceriam, que as línguas elas cessariam, que as ciências passariam, porque em parte a gente conhece e em parte a gente profetiza, mas o amor ele não acaba, e aquela igreja deveria aprender essa lição. O amor não acaba, mas todas essas coisas que eles tanto buscam, acabam. Depois ele vai dizer
que quando ele era menino, fazia coisa de menino, e agora ele é adulto, não faz coisa mais de menino. Veja, qual é o argumento? Final do versículo 11: desistir das coisas próprias de menino. Veja, todos nós, quando somos crianças, queremos deixar de ser criança, né? A gente pensa sempre em ficar mais velho, não é assim? Hoje é porque a gente não valoriza mais as cãs. Ser mais velho hoje, a pessoa só pensa na aparência, ela não pensa mais na sabedoria que Deus dá a ela. Mas tirando essa questão desse contexto da gente que despreza as pessoas mais velhas, eu quero que você note, assim como as ciências, a profecia, as línguas, tudo isso passa, cessa, acaba, as coisas de menino também acabam. Nós desistimos delas. Ou seja, elas passam. As profecias passam? Passam. As línguas passam? Passam. A meninice passa? Passa. Mas o amor não passa. Terceiro argumento que ele vai usar, versículo 12: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, e então conhecerei como também sou conhecido. O que passa? A minha ignorância a respeito desse Deus Todo-Poderoso. Um dia ela vai passar, essa ignorância limitada pelos nossos pecados. Porque ninguém pode dizer que conhece perfeitamente as Escrituras. Tanto é que existem interpretações variadas sobre determinados assuntos que são mais difíceis. Nós não podemos ser tão vaidosos e orgulhosos e dizer: sabemos, temos conhecimento, detemos o conhecimento, só porque somos reformados. Tem coisas que nós não sabemos adequadamente, perfeitamente. Mas tudo isso que agora nós conhecemos como um espelho da antiguidade, que não reflete muito bem o espectro daquele que está diante dele, um dia nós o veremos diferente, não mais nesse sombreado. Nós vamos ver mais nitidamente aquilo que Deus se deu a revelar em Cristo Jesus. Em hipótese alguma, irmãos, esse texto está ensinando que você, quando for glorificado, quando você viver novos céus e nova terra, você vai saber tudo. Tudo de Deus. Ninguém sabe tudo de Deus Pai, ninguém sabe tudo de Deus o Filho, ninguém sabe tudo de Deus o Espírito. Só quem sabe do Pai é o Filho. Só quem sabe do Espírito e do Filho, do Pai e do Filho, é o Espírito. Ninguém sabe. Por isso eu quero que você volte para o meu ponto. O que o apóstolo Paulo está argumentando aqui é basicamente isso: o amor não acaba, ele é o caminho sobremodo excelente. Por isso a igreja, se ela seguir o caminho do amor, do jeito que é o amor, essa igreja vai deixar de se dividir tão bruscamente, tão radicalmente. Hora ou outra vamos precisar de novo do amor para voltar a nos unir? Sim, mas o amor vai ser sempre aquela solução. Eu não sei quantos de vocês andam de bicicleta. Eu comecei a andar recentemente de bicicleta. Tu tá só deixando de comer, né? Não é isso? Não tá caminhando, não? Ah, caminhando. Uma vez sim, outra não, no mês. Todo dia. Tem um negócio na bicicleta que hoje o pessoal está fazendo no pneu da bicicleta, que é o tuber, não sei o que tuber, um negócio lá. O que é isso? É um líquido que você coloca dentro do pneu, tirando a câmara de ar, evidentemente, você coloca aquele líquido. Aí aquele líquido, ele quando você coloca o ar bem forte de uma vez só dentro do pneu, ele tampa as paredes que estão coladas à parede do pneu com um aro, né? Ele tampa ali e fica vedado. E quando você passa num buraco ou num
prego ou qualquer coisa assim que fura aquele pneu, aquele líquido, na ação que você está pedalando ali, e a roda está rodando, claro, evidentemente, aquele líquido ele passa naquele local onde ficou o buraco e veda. E aí você não perde o ar e você consegue continuar andando sem precisar trocar a câmara de ar. Entenderam? Assim é o amor na vida de uma igreja. Não vai fazer com que a igreja nunca mais tenha problemas. É que quando tiver um problema, aquele líquido vai passar, vai tapar e você vai poder andar mais e mais. Aí vai chegar um determinado momento que você vai ter que trocar. Aí é que vem a disciplina. Às vezes a gente vai ter que cortar, arrancar, colocar para fora, botar um outro, porque é necessário pelo bem da sua pedalada. Ou seja, pelo amor você faz isso. Por isso, irmãos, se a igreja ela aprender o caminho excelente do amor, que aprende com Deus, aprende com o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos deu o exemplo, o Senhor Jesus Cristo, nós teremos solução para as nossas divisões, nós teremos soluções para a frouxidão na vida espiritual da igreja relacionada à disciplina, porque a disciplina é para corrigir o problema. Nós vamos ter solução para a vida dos casais, para os casamentos. Nós vamos ter solução para aqueles problemas quando um acha que pode isso, o outro acha que não pode. Nós vamos poder viver em amor, aprendendo a respeitar e amar o outro que tem uma consciência mais fraca, e também não ficar julgando aquele que tem uma consciência mais forte e sabe que não, tal coisa não é pecado. Nós vamos aprender, por exemplo, que no culto ao nosso Deus, nós precisamos verdadeiramente ser santos na entrega deste culto, na entrega deste serviço ao Senhor. E isso verdadeiramente começa em você, acima de tudo, amar o seu Deus. Se você não amar o seu Deus, você vai querer um culto para você, um culto do seu jeito, e não do jeito que Deus ensinou. Eu espero que o Senhor Deus aplique essa palavra ao coração de vocês, que Ele busque o coração de vocês para o amor, irmãos. Porque eu lembra da historinha que eu contei aqui no início? Aquela igreja tinha problemas, a igreja que eu cheguei. Não era uma igreja presbiteriana, era uma igreja Assembleia de Deus, porque eu me converti na igreja Assembleia de Deus. Não era uma igreja perfeita, tinha vários problemas, mas tinham irmãos ali que puderam transpirar, e eu senti o odor do amor, com os defeitos que eles tinham, com os problemas que aquela igreja tinha, mas existiam muitos irmãos ali que puderam me mostrar, me falar, praticar, servir, porque servir é amar. E ali eu pude sentir algo que até hoje eu não sei explicar, mas sei dizer que foi amor. Que essa igreja possa então amar no Senhor. Amém.